Deputados alertam para a possibilidade de greve após o veto presidencial à medida provisória que reajusta os salários dos servidores da SUFRAMA. Redução nas vendas e consequente perda de postos de trabalho. Deputados cobram medidas que tirem o Amazonas do saldo negativo. Sessão especial homenageia os 178 anos da Polícia Militar do Amazonas e, na ocasião, a categoria apresenta reivindicações. O Aleã Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. O veto presidencial à medida provisória que prevê a equiparação de salários dos servidores da SUFRAMA a de outras carreiras federais foi o assunto de destaque no Parlamento Estadual nesta terça-feira. Os deputados alertaram que, sem o reajuste, os funcionários devem entrar em greve. O deputado estadual Abdallah Frache foi o primeiro a trazer o tema à tribuna na sessão desta terça-feira. Em nome da bancada do PTN, o parlamentar repudiou a atitude da presidente Dilma Rousseff em apresentar um veto parcial à medida provisória 660 de 2014, que reajusta os salários e gratificações dos servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Abdallah Frache defende o uso dos recursos arrecadados pela própria SUFRAMA para custear os aumentos salariais. Os recursos contingenciados, deputado Carlos Alberto, da SUFRAMA, por ano, são da monta de 500 milhões de reais. E a SUFRAMA usa desses 500 milhões, em torno de 180 para pagar todas as suas despesas, inclusive com o pessoal. Ou seja, sobram 320 que nos últimos 10, 12 anos estão sendo contingenciados, levados para o Tesouro Nacional, para que esse famigerado superávit primário seja pago e a situação trabalhista, financeira, remuneratória dos funcionários da SUFRAMA está sendo deixada de lado. Nós não podemos concordar com isso. O efeito dessa medida provisória no orçamento da SUFRAMA será de 32 milhões de reais por ano, ou seja, 10% do que o governo federal contingencia todos os anos nos recursos da SUFRAMA. Já Serafim Correia, do PSB, defende uma articulação da bancada federal para a derrubada do veto presidencial. O parlamentar também criticou o uso político do cargo de superintendente da autarquia. A justificativa que ela deu foi de que essa iniciativa cabia a ela, exclusivamente a ela, e não ao parlamento. Cabe agora, a meu ver, que haja uma grande arregimentação para derrubada do veto. Se isso não acontecer, nós vamos ficar no pior dos mundos. As coisas já estão muito ruins, a SUFRAMA está travada, está parada, fábricas estão desativando linhas, fábricas estão transferindo linhas para outras cidades e a ficha não cai. A informação que se tem é que ontem foi negociado definitivamente o cargo de superintendente da SUFRAMA, numa operação de São Francisco de Assis, dando que se recebe. Então vão dar o cargo para receber os votos no Congresso Nacional. Isso é profundamente lamentável. E vai ser mais lamentável ainda que o novo ou a nova superintendente, seja quem for, e eu não faço nenhum juízo de valor a respeito disso, mas quem quer que assuma, vai assumir com uma crise instalada. O deputado Orlando Cidade também se pronunciou sobre o tema e afirmou que a atitude da presidente é uma afronta aos servidores públicos, já que a MP tratava dos salários dos empregados de ex-territórios e da SUFRAMA. Isso é mais um afronto da presidente Dilma Rousseff. Reconhecer aqueles que trabalharam nos ex-territórios, como o caso de Rondônia, Roraima, o Amapá, valorizando com o salário digno que eles merecem. Agora, tirar a oportunidade de reconhecer com o salário dos funcionários da SUFRAMA que trabalham diretamente aqui no nosso polo industrial, desvalorizando a esses servidores, é o máximo que se pode fazer para um servidor público. Mas, com certeza, esse veto será derrubado no Congresso Nacional.
Os parlamentares também demonstraram preocupação com a principal consequência do veto ao novo plano de cargos, carreiras e salários da SUFRAMA, a possibilidade de greve. Para o líder do Executivo Estadual na Alean, deputado Davi Almeida, uma paralisação nos trabalhos da autarquia pode agravar a situação econômica do Estado. O que está ruim pode ficar pior ainda. A arrecadação em baixa em função das políticas desastradas do governo federal e pode ficar pior ainda. Se a SUFRAMA parar, nossa arrecadação, que já está ladeira abaixo, vai despencar. E os problemas continuarão sendo maiores, porque aqui no estado do Amazonas, o governo do estado fez o dever de casa, cortou despesas, fundiu secretarias, demitiu e extinguiu cargos comissionados e está trabalhando aqui um programa de cidadania fiscal para combater a sonegação através do recolhimento de impostos, através de incentivo à população para que possa exigir a nota e assim podermos aumentar a nossa arrecadação e então fazermos os investimentos necessários, inclusive contemplando os servidores públicos do estado do Amazonas. Segundo o Sindicato dos Servidores da SUFRAMA, a deflagração de uma greve é iminente e uma reunião será realizada na quinta-feira para discutir o assunto. A expectativa é de que a autarquia paralise as atividades na próxima semana, caso o veto não seja derrubado. E a redução de 10% nas vendas de eletrônicos, motos e itens de informática provocou a perda de 15 mil vagas de trabalho. A crise econômica é apontada pelos parlamentares amazonenses como a impulsionadora do resultado negativo no polo industrial de Manaus. Após alcançar um patamar de 14,9 milhões de TVs produzidas em 2014, estimulado em parte pela Copa do Mundo, a produção do segmento despencou. A queda de vendas no primeiro bimestre de 2015 chega a 10% nos principais setores do polo industrial de Manaus e está paralisando as fábricas, com destaque para os segmentos de eletroeletrônicos, motos e itens de informática. Com os setores crescentes e uma demanda cada vez menor, as empresas ajustam o ritmo de produção à nova realidade. Segundo o presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco, entre dezembro de 2014 e março de 2015, o estado perdeu 15 mil postos de trabalho na Zona Franca. A primeira coisa que se deixa de comprar são aqueles objetos de entretenimento, televisão, celular, e por aí vai. É uma questão de crise generalizada, mas no SUFRAMA é atípica, né? Porque nós vivemos numa região isolada por incentivos fiscais em que nós temos várias dificuldades de estrutura e infraestrutura. Então nós devemos lutar para que a Zona Franca impulsione, né, através dos seus incentivos, a geração de emprego. Enquanto não houver um sinal de estabilidade, mais empregos iremos perder, mais postos de trabalho. No primeiro quadrimestre do ano, a Samsung, LG, Whirlpool e Moto Honda lideraram a lista de demissões. De acordo com Armando Vale Júnior, vice-presidente da Whirlpool, responsável pela planta de Manaus, a empresa acumula 3 meses de estoques de aparelhos de ar-condicionado. Os cortes de empregados na fabricante de linha branca atingiram as unidades de Manaus, Joinville, em Santa Catarina, Rio Claro e São Paulo. Quando se tem uma taxa Selic muito alta, quando você tem uma taxa do dólar, você tem uma instabilidade política e econômica, gera essa desconfiança do empresário e ele demite. Pode cair mais a geração de emprego, isso é preocupante, devido aos fatos que estão vindo, né, através das mídias, em que vem relatando da dificuldade do governo se relacionar bem com a contabilidade. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, houve uma redução de 15,5% na produção das empresas do setor no primeiro trimestre. A Abraciclo, Associação Brasileira das Fabricantes de Motocicletas e Similares, registrou em abril uma queda de 20% na produção de motos em relação a março e, em comparação com o mesmo mês de 2014, atinge a porcentagem de 30,7%. E no acumulado do ano, a retração foi de 17,4%. Segundo Wilson Périco, o consumidor está com medo de perder o emprego e não compra produtos mais duráveis, dando prioridade à compra de alimentos. Para o diretor técnico do DIEESE, Clemente Gans Lúcio, o nível de desemprego deve ficar de 2 a 3 pontos acima do registrado no ano passado,
podendo passar dos atuais 7,9%, medidos pela PNAD contínua do IBGE, para 10% até o fim do ano. Os juros de cartão de crédito, cheque especial e empréstimos bancários atingiram os maiores índices na primeira quinzena de maio. A previsão de inflação para 2015 e a retração do PIB também apontam para crescimento. E as vendas no varejo do Dia das Mães têm o pior resultado dos últimos anos. Na Assembleia, os deputados analisam o cenário nada positivo. Segundo o evento mais importante do ano para o varejo nacional, superado somente pelo Natal, as vendas do Dia das Mães caíram pela primeira vez em 13 anos, segundo pesquisa publicada pelo Serasa Experian. O indicador revelou que de 4 a 10 de maio houve queda de 2,6% no consumo em relação ao mesmo período de 2014. Os economistas da instituição apontam o orçamento apertado dos consumidores, a alta da inflação, o custo elevado do crédito e a queda nos níveis de confiança como fatores que pesaram para o resultado. Outro estudo da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping apontou para o pior desempenho dos últimos 7 anos, com crescimento variando entre 0,5% e 1%. É um remédio de uma cartilha de uma escola, e essa escola está no poder do governo do PT. Entre os indicadores de mercado, os juros do cartão de crédito atingiram o maior nível desde 1999, com taxas que passam de 295% ao ano. O cheque especial também alcançou o ponto máximo em mais de uma década, 205% ao ano. E o empréstimo pessoal nos bancos chegou a 60,1% ao ano. Apesar de deter os juros mais baixos, foi a modalidade que registrou maior elevação em abril. Os dados foram obtidos a partir de levantamento com os 30 maiores bancos do país. O relatório Focus, que faz uma estimativa de mercado a partir do relatório do Banco Central, prevê inflação para 2015 com base no índice de preços ao consumidor amplo, de 8,29%, superando a estimativa anterior de 8,26%. A previsão de retração do Produto Interno Bruto cresceu de 1,18% para 1,20%. Mais de 20 pistas de pouso e aeroportos devem ser reformados no interior do estado. O governo federal deve investir 1,7 bilhão de reais. A ação pode baratear o preço das passagens. A logística no Amazonas sempre foi um desafio. Com poucas estradas, os rios passaram a ser o principal meio usado para transporte de pessoas e cargas. Porém, muitos municípios não têm sequer uma estrutura portuária adequada. Para quem precisa ir ao interior com mais rapidez, o transporte aéreo passa a ser a única alternativa, mas o valor cobrado pelas empresas é alto. O trecho entre a capital amazonense e o município de Eirunepé, distante 1.159 quilômetros, por exemplo, custa aproximadamente R$ 1.500. O preço é mais que o dobro de um voo de ida e volta entre Manaus e São Paulo. Um investimento na ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais foi anunciado pelo governo federal. 25 pistas de pouso e aeroportos no Amazonas serão reformados. Com a ação, a Secretaria de Aviação Civil espera reduzir o valor das passagens aéreas. Com a reforma, aeronaves de maior porte poderão fazer pousos e decolagens nas novas pistas. Com maior fluxo de passageiros, o deputado pelo PT, José Ricardo, acredita no barateamento no preço dos bilhetes. Nós vamos ter, logicamente, um interesse maior, uma demanda maior no transporte aéreo e, com isso, as empresas podem baratear, porque aumenta o fluxo, aumenta o quantitativo, naturalmente é possível reduzir os preços. Vamos ver se as empresas fazem isso, até porque elas já têm incentivo fiscal do Estado. Então, mantendo incentivo e subsídio, a gente espera que realmente diminua os custos e o preço final da passagem cobrada, hoje dentro do nosso Estado. Foi a Associação Amazonense dos Municípios que articulou a vinda de representantes da Secretaria Federal para verificar a necessidade de reforma dos aeroportos. De acordo com a Secretaria de Aviação Civil, o prazo para o início das obras nos primeiros aeroportos é de 90 dias. E você vai ver no próximo bloco. O Tribunal de Justiça do Amazonas rejeita recurso da defesa de Adail Pinheiro. E na Assembleia, a Polícia Militar é homenageada por 178 anos de atividades.
Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alian. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao âmbito municipal, área urbana e região metropolitana, há a Comissão de Assuntos Municipais, que possui as seguintes atribuições: políticas públicas, programas, projetos, atividades e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção à pessoa exposta a situações de risco, especialmente na ocorrência de enchentes e vazantes, análise das condições e da qualidade dos serviços públicos constitucionais e voluntários a eles efetuados pelo Estado, visando a redução das desigualdades sociais e intrarregionais. Desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões, além de poder entrar em contato no campo Fale com a Comissão. Possíveis irregularidades em contratos da Secretaria de Produção Rural com organizações de interesse público dividem opiniões na Casa Legislativa. Uma matéria publicada pelo jornal A Crítica no último fim de semana, que menciona um inquérito policial envolvendo contratos com dirigentes de organizações da sociedade civil de interesse público e o ex-gestor da Secretaria Estadual de Produção Rural, Heron Bezerra, foi levado à tribuna da Assembleia Legislativa pelo deputado Dermilson Chagas, do PDT. De acordo com o jornal, os convênios entre as OCIPs e o governo do estado movimentou mais de 295 milhões de reais nos últimos 9 anos. Na ocasião, Dermilson Chagas afirmou que dessa verba, pelo menos R$1 milhão foi destinada à Associação dos Produtores Rurais do Feirão da CEPRO. Segundo o parlamentar, quem recebeu a verba é um feirante filiado ao PCdoB, partido de Heron Bezerra. Dermilson também criticou a atuação do ex-secretário e afirmou que o dinheiro foi utilizado para financiamento de campanha política. Fui na feira, na semana passada, fui buscar informação na feira. E aí, deputado Cabo Maciel, foi passado pela CEPRO para a Associação dos Produtores Rurais do Feirão da CEPRO. O total dá mais de R$1 milhão. E, por incrível que pareça, que tudo me indica, o rapaz que recebeu isso é ligado ao partido e recebeu todos os recursos e foi deputado, candidato a deputado estadual. Aí eu vejo gente lá em Brasília dizer: sou contra o financiamento público de campanha, mas não fala que essa campanha aqui é arcada com dinheiro da CEPRO com o candidato. Isso é muito ruim. Isso empobrece um povo que precisa da mão do Estado.
Diferente de Dermilson, a deputada comunista Alessandra Campelo defendeu a administração de Heron. De acordo com a parlamentar, contratos envolvendo o CIPS e o governo do estado é comum, já que a quantidade de concursos públicos realizados pelo executivo não são suficientes para suprir a demanda. A Secretaria de Justiça faz contrato com o OCIP. A Secretaria de Segurança fez, não sei se agora ainda faz contrato com o OCIPs. O governo federal faz contrato com o OCIP. Sabe por quê, senhor presidente? Porque, infelizmente, a gente não tem concursos públicos necessários. Por problema de lei de responsabilidade fiscal, por problema orçamentário, por vários problemas. Mas, por isso, a lei faculta isso ao governo. Alessandra também mencionou o feirante citado por Dermilson como membro do partido que recebeu parte do valor dos contratos. De acordo com a parlamentar, não há nenhuma irregularidade na filiação partidária do trabalhador. Eu queria dizer que o feirante citado é do meu partido, PCdoB. E eu gostaria de saber se tem algum crime em um feirante ser filiado a um partido político, porque, que eu saiba, a proibição de filiação a partidos políticos era da época da ditadura. Além disso, senhor presidente, eu quero saber se tem algum problema em um feirante ser candidato, o presidente de uma associação. Qual é a imoralidade? Agora, se forem avaliar o convênio e disser que não foi prestado contas, que foi irregular, aí o Tribunal de Contas tem que tomar providências mesmo. Mas, fora isso, ninguém vai criminalizar aqui feirante, não. Feirante tem a mesma capacidade de um pós-graduado em assinar e receber um convênio, desde que ele cumpra as leis. O Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu nesta terça-feira rejeitar recurso da defesa de Adail Pinheiro. O ex-prefeito de Coari pedia redução de pena no processo de improbidade administrativa. Dos 19 desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas, estiveram presentes 16 para julgar o recurso encaminhado pela defesa do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, que pedia a redução da pena no processo por improbidade administrativa. O Pleno votou unânime pela rejeição do recurso, acompanhando o voto do relator do processo, o desembargador João Mauro Bessa. Adail foi condenado a 1 ano e 2 meses em regime aberto em janeiro deste ano, por não ter cumprido com repasses de recursos ao Poder Legislativo de Coari. Uma sessão especial homenageou os 178 anos da Polícia Militar do Amazonas. O evento também foi uma oportunidade de reivindicações da categoria. A iniciativa foi do deputado Cabo Maciel. O presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, deputado pelo PR Cabo Maciel, iniciou o pronunciamento lembrando a importância do trabalho realizado pelos policiais. O parlamentar deu destaque para alguns programas da PM, como o PROERD, o Formando o Cidadão, Educação de Jovens e Adolescentes por meio dos colégios militares e o Ronda Maria da Penha. Nós temos a esperança de uma segurança pública melhor para o povo amazonense. Nós esperamos uma polícia melhor através das conquistas para a categoria, e a Assembleia reconhece o trabalho que a Polícia Militar tem feito no estado do Amazonas. Cresceu muito o orçamento da segurança pública, de 600 milhões em 2010 foi para 1 bilhão e 400 milhões agora em 2015, 2014, 2015. O secretário de Estado de Segurança Pública, Sérgio Fontes, assumiu o comando da pasta no início do ano. Ele falou sobre a reformulação do programa Ronda no Bairro, com a entrega de 120 viaturas, e afirmou que até o mês de junho, um total de 700 veículos reforçarão a Ronda para garantir a segurança da população. O delegado federal destacou ainda conquistas da categoria e disse que é preciso cautela para continuar avançando. Nenhum passo será dado para trás, nós não teremos retrocesso. Apesar das demissões no distrito, apesar de toda a crise e as dificuldades nas arrecadações, os salários permanecem, estão sendo pagos em dias, e o nosso policial militar pode ficar tranquilo que a sua promoção, quando puder ser dada, será dada de maneira retroativa, para que não haja prejuízo na sua carreira. Para o coronel Gilberto Gouveia, comandante da Polícia Militar, a homenagem é um reconhecimento aos trabalhadores pelos serviços prestados à sociedade. Esse reconhecimento, ele valoriza o policial. 12 mil policiais militares, 10 mil policiais na ativa, 2 mil policiais na reserva. São 12 mil famílias que se sentem prestigiadas com essa homenagem. E nós julgamos que é uma homenagem justa para o trabalho que nós temos desenvolvido durante todo esse tempo para o povo amazonense.
O deputado pelo PR, Cabo Maciel, falou ainda de 2.200 policiais que aguardam para serem promovidos de cargo pelo governo. Uma greve da categoria está prevista para o próximo dia 15. Os trabalhadores pedem o auxílio alimentação, a revisão do Código de Ética e ainda o cumprimento no pagamento da database. O parlamentar pediu ao governador José Melo o entendimento para cumprir com essas solicitações. Também parabenizaram os policiais os deputados pelo PV Platini Soares, do PT José Ricardo, e Belarmino Lins, do PMDB, que presidiu a sessão. Uma audiência pública promovida pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa vai abordar a situação dos agentes comunitários de saúde que atuam no município de Iranduba. Eles pedem melhorias salariais e nas condições de trabalho. Os detalhes com o repórter Caio Rodrigues. Os servidores públicos cobram da Prefeitura de Iranduba a reposição salarial dos atuais R$ 950 para R$ 1.014. Segundo o sindicato da categoria, o município recebeu recursos federais para a realização do reajuste, porém até agora o montante não foi aplicado na valorização dos servidores. Os agentes reivindicam também a retomada da construção de 8 UBSs na zona rural de Iranduba, que estariam com as obras paralisadas há pelo menos 18 meses. O evento, que será conduzido pelo presidente da Comissão de Saúde, deputado Ricardo Nicolau, ocorrerá às 10 horas no mini plenário Cônego Azevedo, na sede da Alean. Deputado José Ricardo cobra punição aos policiais militares envolvidos na tortura de 3 jovens em Manaus. E deputado Orlando Cidade questiona a possível exportação da tecnologia brasileira para a piscicultura da Bolívia. Veja no resumo de notícias. Deputado José Ricardo apresentou na tribuna protocolo solicitando do governo do estado informações sobre as atribuições e responsabilidades das secretarias extraordinárias criadas pelo executivo. Acho que a população merece saber, é um salário pago, é uma estrutura, gasta dinheiro público. Deputado Orlando Cidade se pronunciou sobre o 3º encontro de psicultores realizado no estado do Acre. O parlamentar se diz preocupado com o desejo do presidente da Bolívia, Evo Morales, que participou do evento, em querer levar a tecnologia brasileira para a criação de peixes naquele país. É brincar com o povo do Brasil. E as providências da Secretaria de Segurança do Estado para punir os policiais que torturaram 3 jovens no último fim de semana foi cobrada da tribuna pelo deputado José Ricardo. O parlamentar solicitou ainda informações sobre a conduta dos militares no estado. O líder do PRB na Assembleia Legislativa, deputado Carlos Alberto, destacou em plenário a realização de uma convenção partidária na semana passada. O parlamentar lembrou do crescimento da sigla nos últimos anos. Ainda em comemoração ao Dia das Mães, o Poder Legislativo realizou o tradicional culto ecumênico em homenagem às servidoras da Alean. A cerimônia iniciou ao som do Madrigal Amazonas da Universidade do Estado do Amazonas, regido pelo maestro Adroaldo Calduro. Servidores e parlamentares estiveram presentes para o culto em homenagem às mães do Poder Legislativo. Muito oportuno, né, que a casa faça esse gesto, esse momento religioso, momento social, mas um momento de agradecimento, né, de reconhecimento a todas as mães que trabalham aqui na Assembleia Legislativa, que prestam serviço para a sociedade, assim como cuidam dos seus filhos, aqui ajuda a cuidar da vida do povo, né, do nosso estado através do trabalho da Assembleia. Celebração que já é tradicional na casa, foi uma iniciativa do presidente e deputado Josué Neto. E para conduzir o encontro, foram convidados o pastor Idenilson Guimarães e o padre Nelson Pereira. Todas as mães, né, elas podem ter o fruto do seu ventre abençoado, né, a partir dela. Então, se os filhos realmente vão por uns descaminhos, coisas que nunca planejamos para eles, com certeza essas mães podem reivindicar de Deus a bênção e dizer, não, o meu filho é uma bênção de Deus, né? Porque ela teve o privilégio de gerar, né? E quando tem o privilégio de gerar, independente de que os nossos filhos devem ser abençoados, protegidos e guardados por Deus. O Dia das Mães é todo dia, não é todo dia que a mãe merece ser compreendida, amada, respeitada, e assim os filhos e o esposo, né, a família, ela consegue ter uma harmonia e dar um testemunho, né, da presença de Jesus ressuscitado.
Esta servidora, mãe de um filho, destacou que muitas mães assumem também o papel de pai e precisam trabalhar. Para ela, este tipo de iniciativa que reconhece a luta dessas mulheres e oportuniza esse momento com Deus é fundamental. Sempre é um momento da gente refletirmos, né, sobre o nosso papel de mãe, sobre o nosso papel perante a igreja, perante Deus, perante a sociedade, que às vezes o dia a dia, o trabalho tão corrido, a gente não para pensar um pouco e agradecer, porque nós temos tudo. Tem gente que não tem nada e a gente tem filho, trabalho, emprego, então é um momento de agradecer a Deus. Ao final do evento, sorteio de brindes e café da manhã para as mães que participaram da celebração. 14 de maio. Deputados José Ricardo, Luiz Castro, Sinésio Campos e Sabá Reis promovem sessão especial em homenagem ao Dia do Assistente Social, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 15. Deputado Sinésio Campos promove audiência pública para debater sobre as propostas de regulamentação da mineração em terras indígenas, às 10 horas da manhã, no ginásio Arnaldo Coimbra, no município de São Gabriel da Cachoeira. 18 de maio. Deputado Dermilson Chagas realiza audiência pública para discutir a privatização e concessão para a exploração de hidrovias, às 9 horas da manhã, no auditório Senador João Bosco. Confira agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje. Deputados alertam para a possibilidade de greve dos servidores da Suframa. Com 15 mil demissões no polo industrial, deputados cobram medidas que tirem o Amazonas do saldo negativo. Policiais apresentam reivindicações durante a homenagem na Assembleia. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até mais.